Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IFRA 11, que é o Fundo de Investimento em Infraestrutura da Itaú Asset. Essa aqui é a página do IFRA 11, e aqui a gente encontra diversas informações sobre o fundo, né? Por que investir, qual que é o objetivo dele, né? E o objetivo de retorno dele é de 0,5% a 1%, né? Acima dos retornos dos títulos públicos. Renda mensal, isenção de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto no rendimento distribuído. Liquidez, aí tem os gráficos do fundo, tem o histórico de cotações do fundo aqui, né, da cota, e com base, né, no histórico de cotação, você consegue ver também a questão da rentabilidade. E aí tem o histórico de documentos do fundo, um deles aqui, a distribuição dos rendimentos, né, tem os relatórios mensais, tem a questão do valor patrimonial da cota. Então você consegue diversos documentos aqui do fundo na página do fundo, né? É só digitar aí, lá da Itaú Asset, né? Você digita aí IFRA 11 e você acha o site do fundo. Essa aqui é um dos documentos que eu baixei, e é o documento que fala sobre o valor da cota patrimonial. Então, esse documento aqui é 16/11, então a gente está gravando aqui no dia, esse vídeo vai no ar aí dia 22, né, tem 5, 6 dias. Valor da cota patrimonial, R$ 103,85, valor da cota de mercado, R$ 103,97. Então está bem ao par, né? Um ágio aí de 0,11%, em torno disso. Está um pouco acima, agora, o preço disso, né? E deve ser em 104, fechou em 104,20 mais ou menos, né? Então, em vez de ser o 103,97 que está aqui, ó, ele está aqui no 104,20, que aí a rentabilidade da carteira diminui um pouquinho, tá vendo? Em vez de 6,24 é 6,15 acima da inflação. E a gente vai ver, né, o quanto que está acima da questão da NTNB, né? Então aqui tem a distribuição de rendimentos dele. Então, do ano 2022 e 2023, a gente vê que no ano 2022 foi um pouco maior do que agora no ano 2023. Ele é um fundo aí muito indexado aí à questão do IPCA. Então, quando o IPCA é maior, ele distribui também mais rendimentos, né? Então aqui, o fechamento da cota, 104,20. E aí aqui é o relatório do mês, e a gente vê algumas informações rápidas aqui. A taxa de administração do fundo é de 0,85% ao ano, né? O início do fundo foi em 20 de janeiro de 2020. O patrimônio líquido está em 1 bi, né? Aumentou um pouquinho aqui a questão do patrimônio líquido. Isso aqui é uma das últimas páginas, eu vou lá para cima do relatório agora. Deixa eu começar agora de cima para baixo, né? O caminho normal. Então, o objetivo de retorno dele é de 0,5% a 1% acima dos títulos públicos equivalentes. E aí que vem a primeira sacada, né? Parece que é pouco, 1% acima da NTNB. Então, digamos que você tem uma NTNB de 6. Digamos que você tem uma NTNB de 6 e você tem uma inflação de 4. Então, você tem IPCA mais 6 daria 10, né? IPCA de 4, mais um cupom ali de 6. Se você tem um a mais, você teria 11, né? Então, a diferença de 10 para 11 parece que é só 10% e que é muito pouco para o risco que você está correndo a mais no título privado. Então, o que está implícito aqui que é difícil de ver, né? Quando você pega o IPCA mais 6, né, que é o título público agora, você tem que somar, digamos que o IPCA seja 4, digamos uma inflação de 4 e um cupom ali de 6, né? Uma taxa ali de 6. 4 mais 6 dá 10. Então você é obrigado, né, a pagar no mínimo 15% de imposto em cima do seu ganho de capital. E o seu ganho de capital é inflação mais a taxa. Então você é tributado em cima da inflação que você é só uma reposição, né? Então você tem que pagar, se você utilizar esse 4 mais 6, 10, você desconta 1,5% do que você vai ganhar, né? Você paga isso de imposto para o governo. Como que você ganha só a parte real, ou inflação, ou IPCA é a parte que é comida, né? Você perde ela. A taxa real de 6 você tem que descontar 1,5, sobra 4,5. E nesse caso aqui você não paga o imposto, né? Então esse 7, né, ele é real. Então a diferença não é de 6 para 7, é assim de 4,5 para 7. Né? Então dá 55% de diferença. Você ganha 55% a mais por investir num título que tem um ponto percentual acima da NTNB. Então essa é uma sacada que é difícil de você ver, porque você compara com a NTNB, mas ela é tributada tanto na parte da inflação quanto
no cupom. E aqui não, né? Tanto o rendimento, o 4+6, quanto o ganho de capital, se o valor do patrimônio da cota aumentar, você está isento do imposto, né? Então, tem uma gordura boa aí com relação aos títulos de NTNB, né? E aqui tem os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses. O que a gente observa aqui? As variações. Ó. O valor patrimonial da cota ele variou nesse período, ó, saiu de 104, né? Chegou a ser 98 aqui em abril de 23, chegou a ser 98. Aqui chegou a ser 106, chegou a ser 104, então variou aí de 106 e 98, né? E eu fiz um vídeo recente falando sobre o retorno total, que às vezes você pega o retorno total e ele parece pouco porque o preço da cota caiu, né? Foi marcado para baixo no mercado. Aí essa variação parece que foi negativa. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês, né? O rendimento dos últimos 12 meses, né? Ele variou aqui de 104, 98, 106. Vendo aqui? Ele variou entre 106 e 98. Essa variação é a marcação ao mercado aqui do preço da cota do fundo, né, dependendo do que vai acontecendo ao mercado. Né? E esse vídeo que eu fiz recentemente, ele te fala, né, essa questão do retorno total. Né, quando você tem fatores externos que influenciam isso, né, você pode desconsiderar. Né, não foi nada dentro do fundo, não foi nada que aconteceu com a carteira do fundo. A gente tem aqui o retorno acumulado, o retorno acumulado do fundo aqui, ó, IMAB, essa parte preta deu 23,99, né, ao longo de 2020 para cá. E a cota do infra aqui, o patrimonial, deu 39, né, então de 23 para 39, né, uma diferença boa aqui em cima do IMAB. E a cota mercado ainda foi um pouquinho melhor, deu 41. Né, então o fundo ele foi bem, e é difícil bater o IMAB no curto prazo, mas o fundo foi bem. A gente tem aqui aquela questão do retorno total, né? Esse aqui é o retorno total. Começando aqui de baixo, aqui, ó, 2020, foi 14,15. A valorização da cota mais o rendimento distribuído. Quando chegou em 2021, ano da pandemia, né, a gente teve aumento aí de taxa de juros futuro e tal, o preço da cota ele sofreu. Então, mesmo com distribuindo os rendimentos, os dividendos, ele deu 3,79 no ano. Né? Então, o pessoal acha, olha aqui, ó, vários meses aqui negativo. Fevereiro, julho, né? Setembro, outubro, -2. Né? Então, ao longo do ano aí, deu 3,79. E aqui, 2022 deu 6, e agora 2023 já está dando 10 e pouco. Então, varia bastante, né? A questão da cota mercado. Tem os rendimentos todo mês, mas o preço da cota ele oscila bastante. Isso não é ruim, tá? Isso aí, a volatilidade nesses títulos aí não é ruim. Ele é bom, você consegue comprar ele num preço melhor e ter um retorno um pouco maior. Ele fala aqui, né, os comentários do gestor, sobre o portfólio do fundo. O portfólio atual e perspectivas. Ao longo do mês passado, observamos uma abertura muito intensa das curvas de juros futuros, ou seja, a economia estressou. Abriu curva de juros futuro, a economia estressou. Então, o cupom do IPCA passou de 5,34 para 5,61, né? Aumentou 27 pontos base. E eles falam, podemos decompor o retorno da cota patrimonial da seguinte forma. Caiu 1,85 por conta da abertura de juros. Então, o preço da cota patrimonial caiu. Por quê? O juro futuro subiu, a cota patrimonial cai. Deu 1% resultante do carrego dos papéis, foi o rendimento distribuído ali, né? E fechamento de spread de crédito e 0,07 a menos aí por conta dos custos do fundo. Então, essa variação foi toda na questão da cota patrimonial. Somando os três fatores, chegamos ao desempenho de menos 0,92 para a cota patrimonial em setembro. A cota patrimonial ela caiu, né, em setembro, justamente por conta da abertura do juros futuros. Né? Então, essa aqui é uma questão importante para observar. E aí, o que o gestor fala? É uma informação importante que eu coloquei até em vermelho. Ó. É importante ressaltar que essas variações patrimoniais, decorrentes de aberturas e fechamentos de curva de juros, são movimentos a que todos os fundos indexados ao IPCA estão sujeitos, e as debêntures da carteira do IFRA 11 permanecem com fundamentos de crédito saudáveis e sem intercorrências. Está tudo bem com o fundo. Né? É um movimento normal de mercado. Às vezes você ganha mais do que o rendimento, né? Às vezes você ganha menos porque a cota cai. Então, a cota sobe, a cota cai, você tem que estar acostumado. Né? Para investir nesse produto, você tem que estar acostumado com essa volatilidade.
Fala aqui, ó, a curva passou a precificar uma taxa Selic final, ao invés de 9,5, né? Antigamente você estava precificando a 9,5, a queda da Selic, ia parar em 9,5, ia continuar no 9,5. Agora que não. Passou a precificar 10,5%, né, ao final aqui. Então, tem um ponto percentual acima. A Selic provavelmente deve ficar em 2 dígitos por conta dos Estados Unidos, né? Um monte de questões aí, a questão do Brasil aí, essa parte fiscal, a gente não sabe como é que vai ficar, então todas essas questões aí, elas acabam refletindo na taxa de juros, né, e no final dos cortes aí da taxa de juros. Em relação ao mercado da NTNB, os juros reais fecharam forte alta, né, com os títulos mais longos voltando ao patamar de 6%. Então é um patamar muito interessante para a questão das taxas de juros. Quando ele está muito elevado assim, o preço do título, inclusive do título IPCA, ele também cai. Então cai o preço de tudo, das ações, fundo imobiliário, FII, infra, tudo cai quando você tem essa abertura da taxa de juros. E esse patamar de 6% aqui, né, nos IPCA longo, né, quando o IPCA longo está mais 6, é porque é uma época que está meio sofrido. Normalmente, né, são bons retornos quando as pessoas compram títulos, né, de tesouro aí, a IPCA mais 6. Historicamente tem sido bom. Já passou, inclusive, bastante de 6, né? Mas o 6 acima ele já é uma taxa bem, bem interessante. E aí ele aqui tem informações da carteira. Percentual do PL aqui maior aqui, né? Tem essa parcelamento em Maceió, 11%, e o restante das posições aqui na faixa de 8%. A gente vai ver a carteira aqui, como é que ela está diversificada. O spread médio dos títulos na marcação a mercado atual está aqui em 2%, né? Assim, o da NTNB é equivalente, e de duration aqui de 6,71 anos. Então, essa NTNB é mais curta, né? Informações sobre a carteira, então a diversificação toda aqui no Brasil, onde o fundo está investindo, e quais são as alocações por rating. Então tem aqui, os AAA 20%, dupla mais 10%, mais A 6%, então assim, tem vários aqui com um risco de crédito interessante. E outro ponto que é importante a gente observar é esse aqui, ó, né? Em que setores que ele investe mais? Então esses setores aqui, ó, principalmente transmissão de energia. Transmissão você colocou, né, os cabos lá para transmitir energia, você tem que ter, né, só disponibilidade da rede. Ao ter disponibilidade da rede, você é remunerado, né, todo ano ali, aumenta pela inflação, tá? Você tem um contrato, é uma receita super segura. A parte de saneamento também é mais previsível, e tem outras que são menos previsíveis, né? Por exemplo, aqui rodovias, né, óleo e gás, então são coisas que você tem uma previsibilidade menor. Você vê geração solar, outro dia no Nordeste lá, né, deu problema, né, na captação solar, aí, ó, vários captadores daquele solar, né, aquelas placas solares, deu problema. Então, quando a pessoa investe no equity, tem essa questão toda aqui, né, você tem, no caso da debênture, ele tem que te pagar do mesmo jeito, né, mas o equity sofrendo, né, você pode ter também um estresse aqui nessa parte de pagamentos. Mas esses aqui que tem um pagamento muito certinho ao longo de muitos anos, né, ele é um setor considerado mais seguro, né, que é o setor aí onde o IFRA 11 investe. Então, esse aí é o fundo, né, do Itaú Asset, que investe no setor de infraestrutura, né, são os segmentos que ele investe ali, as taxas. A gente viu o histórico ali, mais ou menos, né, do fundo, que é interessante, né, antes de você investir, você tomar consciência. A gente não passou por nenhum ativo do fundo, né, porque é bem extensa a quantidade de ativos, ele fala um pouco de cada um. Então, esse vídeo aqui é um vídeo realmente para ser mais rápido, mas você, querendo investir em qualquer desses ativos, você tem que dar uma analisada aí em todos os ativos que ele investe. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Encaminhe esse vídeo aí para um amigo que pode gostar do assunto. A gente tem também nossos relatórios de FIP, de FIINFRA, de fundos imobiliários, e os links estão também aqui embaixo no vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo.